Boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Bora começar? Agora são 8 horas e estamos aqui, deixa eu dar uma espiada. Estamos aqui com 400 pessoas online, que maravilha, hein? São 400 pessoas de mais de 1.200 inscrições. Isso significa que vai chegar mais gente ainda, hein? Para este evento, pessoal, nós tivemos inscrições de pessoas de mais de 200 cidades de 25 estados. Essa participação é simplesmente maravilhosa. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Essa presença é muito importante porque este evento a gente organiza especialmente para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio, professor do Instituto Federal e coordenador do projeto de extensão PAD, que está organizando este evento com a parceria de 27 instituições. Vocês têm noção disso, pessoal? São 27 instituições com seus respectivos coordenadores, professores e alunos trabalhando de uma forma coordenada, com muita dedicação para proporcionar este momento único a todos vocês. Então, bora conhecê-los? Nada mais justo, né? Então, vou compartilhar aqui a tela, começando aqui pelo Instituto Federal de Paranavaí, os professores William, Frank e eu, os alunos Ariadne, Matheus, Eric e Alisson. Instituto Federal de Umarama, professora Nani, Instituto Federal de Naviraí, professor Chiquito, e o aluno Jorge. Muito obrigado, Chiquito. Essa indicação do Branas foi do Chiquito, tá? Universidade Estadual de Goiás, de Posse, professor Roberto, e a aluna Cristiane. Instituto Federal de Posse, professora Givanilde, Unialfa, Umarama, professor Bernes, Instituto Federal de Assis, professor Humberto, Instituto Federal de Astorga, professores Bruno, Emerson e Leandro, Instituto Federal de Irati, professor Silvio, Instituto Federal de Campinas, professores Danilo, Eberval, Marcelo, Andrei Widi, Instituto Federal de Araraquara, professores Denis, Décio, Edilson, Ednilson, Fernando, José, Luiz Branco, Luiz Nunes, Marcelo e Ricardo. Instituto Federal de Campina Grande, professor Danilo, Instituto Federal de Londrina, professor Reinaldo, Unipar Umarama, professor Piffer, Instituto Federal de Gaspar, professor Saulo, Instituto Federal de São Sebastião, professor Josimar, Instituto Federal de Rio Verde, professor Marlos, Instituto Federal de Iporá, professores Eliana e Creão Xavier, Instituto Federal de Afogados da Ingazeira, professor Hélio, que nome bonito, hein, professor? Instituto Federal Itaituba, professores Mitchan e Ednelson, Instituto Federal de Aquidauana, professor Vinícius, Hortolândia, professora Daiane, Xanxerê, professores Alex e Michael. Canoas, professores Bruno, Dolurdes. Floriano, professores Vanessa, Renê e o aluno Michael. E, por fim, Instituto Federal de Venanópolis, professor Marcos. Quanta gente ajudando, hein? Que maravilha, hein? Organizadores, muito obrigado. Sem vocês, com certeza, seria muito mais difícil. Agradeço também todas as outras instituições, coordenadores e professores que ajudaram nesta divulgação. Agora, pessoal, aquele recadinho básico de sempre, mas eu preciso que você preste atenção, tá? Vamos emitir o certificado de participação, porém você tem que estar inscrito no evento, porque eu emito o certificado através da plataforma de inscrição. No final da palestra, vamos disponibilizar o formulário para você validar a presença e avaliar essa nossa ação, tá? O link da inscrição e também do formulário estão aqui na descrição da live. Só que do formulário, apesar do link já estar disponível, vamos ativar o formulário só lá no final da live. Então, fique relaxado e tranquilo, curta a live aqui com a gente e depois você resolve este pequeno detalhe, beleza? Um último recadinho, pessoal. Para quem gosta de programação e aprender coisas novas, estamos organizando aqui um curso de extensão de Flutter, com 20 horas totalmente gratuito, tá? Então, quem tiver com interesse de aprender aí uma coisa nova ou programação, preencha aqui o formulário, porque aí, na medida que vai definindo as datas, eu entro em contato. Beleza?
Não perca esta oportunidade. E agora, chega de delongas, vamos no que interessa, que é falar sobre um tema que é muito atual, relevante, que é arquiteturas e padrões de software. E para falar desse tema, trouxemos aqui um ilustre convidado, que é muito conhecido e respeitado na área. Ele é professor, youtuber, palestrante, CTO, é uma empresa que desenvolve soluções na área da educação com mais de 1.000 clientes. Ele é um arquiteto de software com mais de 20 anos de experiência. Não sei como com essa aparência, hein? Boa noite, Rodrigo Branas. Tudo bem com você? Boa noite, professor Hélio, Chiquito, a todos da organização. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão aqui. Estou vendo o chat, um monte de gente. Estamos em quantos aí? Mais de 500 pessoas. Então, parabéns pelo evento, porque olha, já é um sucesso, hein? Na verdade, são quase 600, né? 596. Tá. O pessoal já chama o vizinho aí que já arredondamos 600, né? Chegar Rodrigo, em 1.000, vai chegar em 1.000 aí. Vai chegar em 1.000, aí sim. Aí sim. Rodrigo, agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite. Acho que é muito importante ter esse contato profissional aqui na parte acadêmica, que eu acho que complementa muito o compreendimento de tudo que a gente ensina aqui. Muito obrigado mesmo, Rodrigo. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro e está aqui ajudando a gente. Imagina, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que, de certa forma, a pandemia ela nos ensinou muito, né? E uma das coisas foi a não parar, não desistir, a dar um jeito. E eu vejo que a maior parte dos eventos não parou, sabe? A gente simplesmente mudou, se adaptou, né? Então, de certa forma, eles estão sendo realizados online. Mas é legal ver que as pessoas seguem se reunindo, seguem conseguindo trocar informações e principalmente se juntando com um objetivo comum, que é evoluir na carreira, que é aprender, que é se desenvolver, para todos nós. Acho que a melhor forma de aprender é ensinar, né, professor? Então a gente sempre aprende muito. Belas palavras, hein? De professor para professor. Rodrigo, diga uma coisa. Palestrante, arquiteto de software numa empresa, produtor de conteúdo, youtuber e cursos que você oferece. Da onde você tira tanto tempo, cara? Você tem 3 irmãos gêmeos? Não. Sabe que palestra é uma coisa que eu acho que de tudo que eu faço, assim, talvez seja uma das que eu mais goste, né? Porque a palestra, ela, principalmente quando é presencial, você tem aquele envolvimento com as pessoas, tem aquele momento de expectativa, de ansiedade antes, aí você vai lá, passa teu conteúdo. Acho que todo mundo que se coloca nessa posição aprende muito, porque você tem que preparar aquele conteúdo. É tipo uma aula, mas vai um pouco além às vezes. Você tem que sintetizar demais, você tem que ter uma visão muito abrangente para que você consiga sintetizar as informações que você quer transmitir. E palestra no início, eu comecei a dar palestra em 2009. E aí, no início eu ficava assim, 40 horas, 80 horas preparando uma palestra. Acho que todo mundo no início, quando começa a dar aula, começa a dar palestra, passa por isso, né? Só que o tempo vai passando, você vai começando a ter um pouco mais de habilidade e as coisas vão fluindo mais. Eventualmente você sempre... Você nunca parte do zero, né? Você sempre parte de uma base que já existe. Então você pega um conteúdo que você já deu, você adapta, isso vai virando outro conteúdo, você junta esses dois, isso vira um outro conteúdo. Por exemplo, a gente aqui vai falar um pouco de arquitetura de software, mas isso vai pegar palestras talvez que eu já tenha dado de Clean Architecture, vai abranger palestras de Domain Driven Design, de Design Patterns, de repente de arquitetura Java, sabe? Várias coisas vêm na sua cabeça e compõem o que você tem que falar naquele momento. Então acho que é aí que você começa a ganhar tempo, né? E eventualmente, claro, fazer aquilo que você gosta conta muito, né? Você faz com prazer, então você até é mais produtivo, você tá mais de bem consigo mesmo. Acho que esse é o mais importante, né? Show de bola. Bora começar então, Rodrigo? Vamos lá. Vou aqui no cantinho, aqui, ó, deixar você em destaque. Vai deixar em destaque? Para ficar mais bonito, né? Imagina, não, tranquilo. Vamos lá, Rodrigo. Conta um pouquinho da sua carreira, Rodrigo. Como foi o comecinho de tudo? Foi difícil? Como você conseguiu chegar no ponto que está? E quais foram os pontos cruciais que te ajudaram? Acho que o início sempre é difícil para todo mundo em qualquer coisa, né? A gente está eternamente começando alguma coisa. Mas, na minha trajetória, eu fiz vestibular no ano 2000, né? Então já fazem aí 21 para 22 anos, né?
E aí, na adolescência eu já gostava de informática, na época chamava informática, né? Hoje já vem mudando um pouco. E aí já tinha um pouco de intimidade com o computador, então já tinha feito alguns cursos, por exemplo, DBase, Clipper, alguns cursos, coisas que adolescente faz, né? É, já estava ali aprendendo um pouco mais, então quando eu cheguei no terceiro ano, e acho que muitos aqui são alunos e estão começando eventualmente, passaram por isso há pouco tempo, né? Bem mais do que a gente, e você fica na dúvida, né? Se você faz uma coisa, você faz outra coisa, você pesquisa. É muito difícil para uma pessoa decidir qual profissão ela vai seguir sem ter vivenciado. É uma aposta. Tudo na vida é uma aposta. Um relacionamento é uma aposta. Profissão é aposta. Trabalhar numa empresa é uma aposta. Só que aí a gente tem que tentar ter o máximo de informação possível para tomar decisão e se você já gosta de fazer aquilo, eventualmente é um bom sinal, né? E aí eu comecei ciência da computação e naquela época, assim, se hoje tem muita vaga, né, naquela época tinha um pouco menos, mas também era uma profissão que sempre foi muito disputada, né? Então não era difícil de arrumar estágio. Hoje eu imagino que esteja bem mais fácil. Mas na época já era relativamente tranquilo. Então comecei a fazer estágio logo no início, comecei já a trabalhar com programação nas primeiras fases, segunda fase para terceira fase. E aí já entrei como estagiário. Isso é uma grande vantagem de você estar fazendo uma faculdade, estar matriculado, cursando o ensino superior, porque é muito difícil para uma empresa contratar alguém que não tem experiência com o único recurso que é possível, que é pela CLT, né? Porque você tem um encargo muito alto. Então, quando você está matriculado, você tem esse benefício de poder fazer o estágio. O estágio é uma porta de entrada muito grande, porque você fica 6 meses num lugar, mais 6 meses em outro. Geralmente as faculdades elas limitam esse tempo, isso é muito desejável, porque a ideia é que você, durante a sua trajetória, experimente várias coisas para você ver qual delas você gosta mais, porque a gente pode trabalhar com banco de dados, a gente pode trabalhar com redes, a gente pode trabalhar com desenvolvimento, a gente pode eventualmente ir para uma área mais executiva, para uma área mais de gestão. Então, de certa forma, é muito bom viver essas diferentes experiências. Eu vivi, eu gostei da programação e não parei mais, né? Então, de estágio, eu acabei indo para outra empresa, já como contratado, e fui evoluindo. Na época, com a arquitetura Java, o Java estava começando a crescer mais, né? Então, não sei qual é a linguagem, professor, que vocês usam mais no curso. Tem alguma? Aqui está bem diversificado. Então, programação orientada a objeto, Java. Dispositivos móveis, a gente vai estudar Flutter. Ah, legal. E algoritmos, está usando Python. Então, está bem diversificado diante da realidade atual, né, Branas? Uhum. Está muito É, diversificado, né? claro. Linguagens são só ferramentas, sabe? Não entra nessa de que tem uma melhor que a outra, porque tudo depende muito do contexto onde você está inserido. E na época, Java era novidade, apesar do Java ser do meio dos anos 90, né? O James Gosling criou o Java aí entre 92 e 95, mas na virada da década de 90 para 2000, estava muito em alta. Principalmente impulsionado pela web, que era uma coisa que, apesar de já ter na época os seus 9 anos, seus quase 10 anos, ainda era um pouco de novidade para aplicações, né? Porque você tinha muita aplicação desktop na época. Então era muito normal você ver empresas contratando pessoas para desenvolver em Delphi, para desenvolver em C++, em plataformas notoriamente usadas para desenvolver software específico para sistemas operacionais, para Windows, para Linux eventualmente. E aí para Solaris. E aí, de certa forma, quando eu entrei no Java, eu peguei um mercado muito aberto, né? Porque tinha muita oportunidade para Java. Era Java e .NET, né? Java e C Sharp. Então você não via ainda... O PHP sempre esteve muito presente também, tá? Mas você não via ainda vaga para JavaScript. Muitas linguagens foram criadas depois, né? Então você também não via tanto, né? Mas eu fiquei quase 10 anos trabalhando direto com Java, entre 2001 e 2011, 2012. Passei por quase todos os frameworks, né? Não sei se alguém aqui já trabalha com Java, mas você vai ter tido contato com JSP, com Servlet, com Struts, com Spring, com Hibernate, as primeiras versões, com Wicket, AWT, todos os frameworks da Apache, Maven, Gradle, um monte de coisa. E aí depois, quando fui me aproximando do final dessa década, 2009 para 2010,
Eu confesso que eu comecei a sentir um pouco de desmotivação, talvez aquela crise, né? Crise dos 7 anos. Tem muito em relacionamento, mas também tem na profissão, né? E aí, na época, eu até pensei em fazer outras coisas, estava um pouco desanimado. Mas aí eu embarquei num movimento que foi o que me resgatou, né? Que foi o movimento ágil, que estava acontecendo, especialmente aqui no Brasil. Ele é mais antigo que isso, né? Ele é de 2001. Mas 2008, 2009 estava muito forte aqui no Brasil. E isso trouxe junto a atenção das pessoas para a qualidade do código, para a escrita de testes automatizados, para um olhar diferente para a refatoração. Então isso me puxou, e aí na época eu comecei a dar palestra para falar desses assuntos, né? Então comecei a dar palestra, comecei eventualmente a dar aula um pouco depois. Em 2015 eu criei o canal, porque eu tinha muito conteúdo já criado que eu levava para os eventos, que eu levava para as aulas, então eu comecei a levar isso para o YouTube. Hoje o canal ele está com 6 anos, eu acho, já, mais ou menos, né? Então no início era muito conteúdo que eu já tinha desenvolvido para as aulas. Hoje o canal tem uma roupagem um pouco diferente, mas tem muita série ainda, tem muito conteúdo de JavaScript, tem mais live também hoje em dia, né? A gente acabou diversificando um pouco. E aí, além disso, eu também fundei uma empresa, então eu acabo tendo um dia a dia um pouco dividido, né, entre programar, entre conduzir, de certa forma, a estratégia do negócio e também gravar vídeo para o canal e eventualmente dar palestra e dar aula, mas se você consegue conciliar tudo isso, uma coisa retroalimenta a outra. Por exemplo, você vai dar aula de um assunto, você aplica esse assunto que você deu aula na empresa. Ao aplicar o assunto na empresa, você amadurece a sua visão e você leva para a aula. Então, assim, é uma troca muito óbvia, sabe? Muito natural. Em 2014, eu escrevi um livro sobre AngularJS, que era um framework na época que era muito recente. E eu dava um curso. Então, o que eu dava no curso, eu escrevia no livro. O que eu escrevia no livro, eu levava para o curso. E o que eu aprendia, eu aplicava na empresa. E o que eu tirava de conclusão, eu levava de volta. Então, assim, é muito possível. Seria muito difícil se a gente fizesse coisas muito diferentes. De repente, assim, eu trabalho com uma coisa, eu dou aula de outra, e palestra de outra, escrevo livro de outra, aí elas não se conectam. Mas se você encontrar conexão, otimiza o tempo todo, né? E aí, tô aqui hoje, né, lidando com tudo isso, mas muito feliz, acho que faz muito sentido para mim como profissional, e eu acho que é muito importante ter esse senso de comunidade, né? Eu acho que a comunidade que se reúne em torno do mundo da tecnologia é muito legal. Hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de material de qualidade, gratuito, acessível, coisas que são a porta de entrada para muita gente que antes não era tão fácil. Antes você tinha que realmente, obrigatoriamente, fazer um curso, comprar um livro. Hoje, se você tem acesso à internet e vontade para aprender, você consegue. Né, professor? Hoje tem muito conteúdo, né, Rodrigo? Você pode até escolher o formato, a preferência. Mas muito bacana, Rodrigo. Então, as dicas que você passou, estágio uma porta de entrada, né? Outro ponto que você disse que eu gostei bastante, o limite, né? Esse limite do estágio de 6 horas te dá um equilíbrio para você continuar dedicando na instituição, na universidade, porque se exagera demais em um, atrapalha o outro, certo? Uhum. E o outro ponto... Opa, pode dizer, Rodrigo. Eu ia dizer que o estágio ele é muito fundamental, e esse período, você falou em horas, né? Tanto em horas mais curtas, quanto em duração também mais curto, às vezes 6 meses, 1 ano no máximo, também é positivo. Não faz sentido você ser aquele estagiário sênior, sabe, que assume um papel na empresa. Você está lá para aprender. Então, assim, é interessante que você entregue o seu melhor, mas que você também retenha muito conhecimento, né? É verdade, né? Senão, nossa, tudo exagerado faz mal, né? Então, tem questão de responsabilidade, como o tempo, né? O estágio é uma porta de entrada muito valiosa. O outro ponto que eu gostei é que você conciliando, que você comentou, conciliando vários pontos, você tem uma aprendizagem diferente, é isso? Então, você tem lá a sua palestra, você tem o seu trabalho, você escreve livro da aula, mas aplicando esse conhecimento de diversas formas, de certa forma, ajuda a ter esse conhecimento, né? Uhum. Sem dúvida. Muito bom, Rodrigo. Vamos para a próxima, Rodrigo. Vamos lá. É arquitetura de software? O que são padrões arquiteturais? E quais são as diferenças entre padrões arquiteturais e o projeto de software?
Pois é. Tudo na vida tem, de certa forma, uma resposta certa e uma errada, mas às vezes essa resposta certa ela tem uma definição nebulosa, difícil, que vai variar de autor para autor, de pessoa para pessoa. Né? Então tem autores, como por exemplo o Uncle Bob, né, o Robert Martin, que escreveu o livro de Clean Code, escreveu vários outros livros bem interessantes, como Clean Architecture. De certa forma, ele vai muito nessa linha da agilidade, porque o Robert, junto com outras pessoas, outras 16 pessoas, eles criaram esse manifesto ágil, que foi uma espécie de revolução que aconteceu lá em 2001 contra métodos muito burocráticos e prescritivos que estavam sendo usados nos anos 90 e que, na visão deles, atrapalhavam a produtividade das pessoas e faziam com que elas entregassem menos software, respondendo menos à mudança, principalmente. Então, muita gente aqui deve ser da época que você criava especificações, que você criava diagramas, que você segregava o papel de um analista de sistemas, de um programador. Né? Então você separava muito essas áreas e você levava muito tempo para entregar. Qual foi a revolução? Foi juntar pessoas que atuavam na comunidade, que eram grandes autores, que de certa forma criaram as suas técnicas. Martin Fowler, por exemplo, escreveu um livro sobre refactoring, entre outros, né, padrão de arquitetura. O Kent Beck, Extreme Programming, então trouxe uma série de práticas importantes para o desenvolvimento de software. Ken Schwaber, Jeff Sutherland criaram o Scrum, Dave Thomas, Andrew Hunt, Pragmatic Programming. Então você pega vários autores, quase todos eles muito técnicos, pessoas que emergiram da área técnica, que estavam lá com a mão no teclado programando e sentindo as dificuldades. E aí deram origem a esse movimento. E uma delas foi exatamente o Robert Martin, e ele fala uma coisa que é legal. Ele fala assim: o objetivo da arquitetura de software é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um determinado sistema. Então, olha que legal, ele teve uma visão de o software tem que valer a pena, ele tem que ser equilibrado em termos da receita e da despesa. Não faz sentido você construir uma coisa que vai custar muito mais caro se não faz sentido. É aquela complexidade acidental, aquela complexidade que não é inerente do desafio que você tem. Eu vou começar a criar um projeto, então eu vou usar microserviços, CQRS, filas, bancos de dados NoSQL, vou fazer uma arquitetura super complexa, tem 2 pessoas na equipe, não tem nenhum cliente pagando. Poxa, isso está longe de minimizar recursos humanos necessários para construir e manter o sistema. Então você vai começa pequeno, cria um monolito simples, sabe? Com um servidor, esse servidor eventualmente ele pode ter uma elasticidade, ele pode ter um balanceador de carga, pode ser autoescalável. Bota um banco de dados só, não precisa quebrar em vários bancos de dados, eventualmente essa máquina cresce verticalmente, depois a gente vê. Então é um pouco disso que ele está falando. Né? O Martin Fowler, que a gente citou também, que é um autor também bem relevante, ele fala que a arquitetura de software são aquelas decisões que são ao mesmo tempo difíceis de mudar e importantes. Então, que legal. Toda decisão que é importante, escolha da linguagem, escolha de um framework, escolha de uma biblioteca, escolha de uma estratégia arquitetural, como a gente falou, nossa, que padrões arquiteturais eu vou usar, que técnicas eu vou usar, eu vou fazer um event sourcing aqui porque eu quero orientar isso a eventos, eu vou usar uma fila. Tudo isso, você para pensar, é importante e é difícil de mudar. Chega numa empresa e diz assim, tá vendo essa fila? Tira essa fila daí e faz síncrono. Ou vice-versa, é síncrono, bota uma fila aí. Não é tão simples de mudar. Então são decisões importantes e difíceis de mudar. O Ralph Johnson, olha que legal. Ralph Johnson, para quem já ouviu falar de design patterns, né, que são os famosos padrões de projeto, né, é uma obra também dos anos 90, começou lá em 92 com Eric Gama, e aí eventualmente chegou lá por 94, 95, já num formato de livro, e se diz que foi escrito pela Gang of Four, né, a Gangue dos Quatro, que além do Eric Gama, Ralph Johnson, Richard Helm e John Blissitz, que se juntaram e escreveram essa obra catalogando 23 padrões divididos
em 3 grupos, né, de criação, de estrutura, de comportamento, padrões muito importantes. A maior parte deles hoje são até bem atuais, né? E o Ralph Johnson, numa conversa com o Martin Fowler, ele perguntou, né, Ralph, qual a definição de arquitetura para você? Ele foi numa linha de que a arquitetura de software é tudo aquilo que é importante, seja lá o que for, né? Então também foi numa linha de importância. Então, no fundo, a arquitetura do software é exatamente aquele conjunto de decisões que você vai ter que tomar. E é difícil você se colocar nessa posição se você não está, às vezes, no início de um projeto. Geralmente, as maiores decisões que você toma são no início de um projeto. E é muito normal que a gente entre nas empresas e pegue o bonde andando já, e sente na janela e comece a dançar a mesma música. Não é assim? Quando você está no início, você se consome com essas decisões. Eu lembro muito e eu trabalho criando produtos, então no início você fica muito na dúvida, porque são apostas. Muita gente às vezes me chama para ir numa empresa e pergunta assim, eu uso Angular ou eu uso React? O que você acha? Poxa, você está transferindo para mim essa decisão? Porque pensa bem, como é que você chega nessa decisão? Você tem que olhar, peraí, quem é a equipe? A equipe conhece mais Angular ou React? A equipe prefere Angular ou React? Como é que eu de fora vou impor uma decisão? Aonde vocês querem chegar? É um software para web? Faz sentido que seja um software para web? Qual o time to market? Se vocês têm um tempo muito apertado, usa o que você conhece. Se você não tem, você tem tempo para estudar. Então, tudo isso entra na equação na hora de tomar a decisão. Então, esse conjunto de decisões são decisões difíceis, mas que podem fazer com que você tenha uma produtividade e um sucesso ao longo do tempo. Por isso que são decisões muito importantes, né? Então, para mim, esse conjunto de decisões difíceis e importantes faz todo sentido. Rodrigo, não é fácil não, hein? Rodrigo, estamos aqui com 762, quem Quase sabe muitos desses futuros 1000. Profissionais, hein? Chegando nas 1000, com certeza. Será que vamos orientar alguém aqui, hein, Rodrigo? Já pensou, hein? Tomara, né, professor? Rodrigo, quando a gente fala de arquitetura, de certa forma, pelo menos na minha cabecinha, vem algumas ideias. Por exemplo, planejamento, organização, conhecimento maior, um pouquinho mais profundo, pelo menos, e resultado a longo prazo. É mais ou menos isso ou não? Geralmente, esse papel ele varia muito de empresa para empresa, né? Você vai ver empresas, maiores principalmente, onde existe o papel daquela pessoa que só trabalha com arquitetura de software. Muito normal. Inclusive, anda em várias equipes. De repente, se for um grande banco, essa pessoa eventualmente autoriza a utilização de uma biblioteca. Então, assim, tem um papel um pouco diferente, né? Então, ela acaba andando em vários projetos, resolvendo problemas decorrentes da arquitetura. Às vezes a aderência a um requisito não funcional. Olha, essa aplicação ela tem que ter uma vazão de processamento de requisições elevada. Então, peraí, será que se eu usar serverless não vai melhorar a minha capacidade de resposta? Né? Imagina que eu vou fazer um software para vender ingresso, quando tinha ainda, né, show presencial. E é uma banda muito famosa. Sabe quando você abre o carrinho para vender ingresso, ninguém consegue dar refresh porque a página cai? Aí você pensa, por que a página caiu? Poxa, alguém não planejou alguma coisa direito, alguém não olhou e viu. Nossa, mas quantas pessoas ao mesmo tempo vão entrar? Não é que eu vou vender 80 mil ingressos, é que eu vou vender 80 mil ingressos em 1 hora. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me preparar? O que eu tenho que planejar? Qual é o olhar que eu tenho que ter para a minha infraestrutura? Porque, por exemplo, se eu só usar um load balancer junto com, por exemplo, um container Java, muitas vezes isso tem um tempo de start alto. De repente leva 2 minutos para subir, 1,5 minutos para subir. Eu não tenho esse tempo disponível quando começa a vir gente sem parar. Então eu posso subir os servidores antes e acomodar a carga toda e pagar um pouco mais, mas eu não posso deixar o autoscaling trabalhar porque ele não vai dar conta. E aí você vai ter, obviamente, uma espécie de curto-circuito na tua infraestrutura, porque você não vai dar conta, ou o banco de dados vai cair, ou o servidor de aplicação vai cair, a memória vai estourar, o CPU não vai aguentar, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, esses impactos têm que ser muito planejados, né? Então, vamos então escrever aqui em JavaScript com Node
e vamos usar serverless, um AWS Lambda. Por quê? Porque é um container extremamente leve. Quem faz essa orquestração é um API Gateway, que tem escalabilidade infinita, ele recebe a requisição, sai subindo o container. Essa escalabilidade é garantida por uma AWS, por um Google, por uma IBM, e eu fico mais tranquilo. Ah, legal, poxa, olha o projeto que você tem que fazer, né? Ah, mas o banco de dados, ele não é elástico. Eu tenho uma instância rodando de Postgres, por exemplo. Não vai aguentar. O gargalo é sempre o elo mais fraco, né? Imagina que você está fazendo uma trilha com 10 pessoas, vai ter uma que vai acabar ficando para trás se as outras andarem num ritmo mais rápido. Então você tem que tentar andar no ritmo do seu gargalo. Então, pega essa pessoa de trás, passa ela para frente e cuida para que ela tenha as melhores condições possíveis para operar. Então, de repente, vamos botar uma fila para a gente proteger esse banco de dados e não deixar ele esgotar suas conexões? Poxa, dá para fazer isso? Não, então vamos contratar um banco que escale, um banco que também seja serverless, né? Na essência, vamos usar um Dynamo, vamos usar um Aurora, sei lá. Então, é esse tipo de pensamento que eu acho que está envolvido quando você trabalha com arquitetura de software, sabe? E isso pode ser uma pessoa que venha do time, pode ser uma pessoa externa, pode ser um consultor, pode ser uma pessoa que flutua em várias equipes, mas é um papel que de alguma forma vai emergir, seja por hierarquia, seja por autoridade. Vai acabar existindo. Muito legal, Rodrigo. E, na sua opinião, qual que é a importância de padrões e arquitetura de software? Tem muitas empresas que ainda não dão muito valor, né? Cada um tem uma forma de trabalhar. Qual que é a sua opinião? Porque é essa forma com a qual você acaba se expressando, né? Porque você, quando faz parte já de um projeto que está andando, você vai estar lá dentro de um método, dando uma função, já está tudo estruturado, e na teoria, mesmo que na tentativa e erro, evoluiu ao longo do tempo. Você vê muito projeto assim, né? Na tentativa e erro. Caiu 500 vezes aquele servidor, não aguentou a carga, perdeu dado, tudo deu errado, mas eventualmente as pessoas foram corrigindo. Claro que essa correção tem um impacto muito grande, eventualmente na imagem daquela empresa, na moral daquelas pessoas. Mas, de alguma forma, elas foram se adequando, foram se mutando, até que você chegou num estágio que o projeto está estável e legal, aprendemos a trabalhar. Pode ser da pior forma possível ou pode ser com o planejamento adequado e com uma visão profissional e séria, né? Então a importância está exatamente aí, em você entender os requisitos não funcionais, entender como a aplicação deve se comportar, entender a realidade da empresa, de time, de custo. Vou te dar um exemplo. Temos um orçamento, isso no passado era muito mais normal que hoje, tá? Temos um determinado orçamento para a equipe. Se eu for usar Java, eu tenho um custo. Se eu for usar PHP, eu tenho outro custo. Se eu for usar Ruby, eu tenho outro custo. Eu não estou dizendo que o Java é melhor que o PHP ou que o Ruby é melhor que o Java. Eu estou dizendo que pela disponibilidade de mão de obra, algumas linguagens têm escassez. Por exemplo, vai contratar uma pessoa que programa em COBOL. Talvez tenha poucas. Se tem poucas e tem muita demanda, o preço sobe. Então, se eu tiver que montar um time COBOL, eu vou ter que dispor de 3 vezes o orçamento. É uma decisão arquitetural inteligente? Não. Se eu não tenho esse dinheiro para pagar, eu vou acabar tendo falta de pessoas, né? Então, tudo isso entra na equação para que a gente justamente tenha o sucesso lá na frente, para que a gente busque o sucesso. E aí que eu me refiro. As empresas de tecnologia, muitas vezes, elas começam das formas mais doidas possíveis, né? Junta 2 amigos, eventualmente tem pessoas que nem são da área, subcontratam um projeto. Nem sempre a coisa é feita da melhor forma. E aí que você tem as suas frustrações, você não consegue dar o resultado que você espera, algumas fecham as portas, outras sobrevivem, às vezes com dificuldade, mas conseguem, e aí vão se profissionalizando. Então, por isso que nem sempre a gente consegue ter essa maturidade. Maturidade pode ser que ela venha com o tempo, pode ser que ela venha da pior forma possível, tomara que não, mas a gente vê isso acontecendo. Por isso que tanto projeto é reconstruído. Já parou para ver quanto projeto é refeito? Muito, né? Por que um projeto é fácil, né? Reescrito? Né? Não é brincadeira não, né? E reescrever um projeto não é uma tarefa fácil, né, Rodrigo? Dependendo do tamanho do projeto, é como se você fosse atravessar um lago bem grande, você não tem certeza se você vai chegar do outro lado, porque, olha só,
É muito fácil criticar uma coisa que não vai bem. Muito fácil. Criticar é a especialidade de todo mundo, né? Você vai numa empresa, nossa, isso aqui tá tudo errado. Aliás, uma boa dica para quem está começando é isso. Isso foi um mau hábito que se desenvolveu na nossa área, que tem estado um pouco melhor, mas que ainda existe, tá? É você chegar num ambiente que você não conhece e você criticar pejorativamente. Nossa, mas vocês tratam a exceção dessa forma? Que absurdo, que amadores, né? Ah, mas por que vocês usam essa porcaria desse framework? Sabe esse tipo de reação? Se você não tem o contexto de como a situação evoluiu até chegar lá, pode até ser um absurdo, tá? Pode até ser uma bola fora. Pode até. Agora sim, ó. O pessimista, ele não tem compromisso com a resolução de um problema. O otimista, ele já tem esse papel, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, gente, tá vendo essa forma de tratar a exceção? Vamos fazer desse outro jeito? Eu fiz uma análise aqui e eu descobri que isso é ineficiente. Vamos tentar fazer assim? É diferente. Você está sendo propositivo, você está dando uma opção. Criticar é fácil, eu posso criticar tudo. Ó, esse restaurante aqui é muito ruim. Esse fotógrafo aqui tem sei lá, uma lente errada. Muito fácil. É muito fácil. Agora, chega para eles assim: olha, você está usando uma lente 50mm, usa uma 24mm, porque para você, nesse ângulo aqui, por retrato, vai pegar mais a paisagem. É esse tipo de comportamento que se espera. Então é isso, sabe? Não é uma área fácil, mas o que vai assim, fazer a diferença é a nossa maturidade. Principal, é a nossa capacidade de absorver e de propor ações. Não importa se você é muito experiente, pouco experiente. Claro que quem é pouco experiente, às vezes, não tem ainda essa visão do todo, né? Vai ter um dia, mas eventualmente não tem essa visão do todo. Agora, é essa maturidade que é o mais importante que se conquiste. Muito bom, Branas. Como aprender e valorizar arquiteturas e ou padrões de software? Há pré-requisitos? Pois é, eu acho que algumas pessoas, elas se identificam mais com essa área, né? Porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa que desenvolve software, mas que você gosta de DevOps. Ah, você gosta muito de entender como você monta o servidor, como é que você estrutura a integração contínua, como é que você faz para de repente automatizar o teste, para fazer isso rodar numa cloud. E eventualmente você não está nem aí para padrão de projeto, para design, sabe? Design está muito relacionado, a gente fala em design, parece design gráfico, né? Mas o design é literalmente o desenho. A tradução de design está mais para projeto, né? Mas é muito a estrutura. Como é que é a relação? Pensa em programação orientada a objeto, né? Eu tenho que ter sempre uma coesão alta e um acoplamento baixo, né? Coesão tem a ver com responsabilidade, com motivo de mudança, tem a ver com agrupar as coisas que tem que ficar juntas e afastar o que não deve interagir. E o acoplamento ele tem a ver com intimidade. Então, quando um objeto conhece demais o outro, ele se acopla. Se isso acontece com vários componentes dentro da sua arquitetura, você gera uma inflexibilidade, ou seja, eu mudei um, eu quebro todos. Pensa uma linguagem compilada. Eu apago um método que todo mundo usa. O que acontece? Eu quebro todo mundo que usava aquele método. Por isso que tem que existir uma coisa chamada encapsulamento, ou seja, eu escondo ao máximo as características e aquele comportamento que não deveria ser acessado fora daquele contexto, e eu exponho uma pequena interface, poucas coisas na interface, né? Baixo acoplamento, eu tenho software mais flexível. Eu mudo as coisas com mais facilidade. Então o design ele vai entrar exatamente aí. Entender essas relações, essas interações. Então você pega, por exemplo, padrões de projeto, né, que são soluções que alguém observou ao longo do tempo, viu que resolvia um determinado problema. Ah, eu tenho um software desktop com painéis diferentes, controlados por instâncias diferentes de objetos, eles não se falam, né? Como é que eu faço eles se falarem? Ah, eu posso usar um padrão chamado Observer. Eu faço como que uma instância se registra em outra e eu disparo uma notificação que avisa a todos que se registraram. Alguém, sei lá, quebrou a cabeça para resolver isso.
viu que essa era uma boa solução para reatividade, e aí catalogou. E alguém estudou e aplicou nos seus projetos. Agora, imagina que essa pessoa não tenha estudado isso. Talvez ela vai inventar a solução da cabeça dela que seja mais ineficiente, que não tenha sido testada, que não tenha sido validada por um conjunto de pessoas, só porque ela não conhece o padrão. Né? Então vai muito do interesse da pessoa, mas estudar esse tipo de coisa é uma espécie de atalho, é uma espécie de boa prática, né? Uma espécie de boa prática que vai fazer com que você crie algo que mais pessoas vão entender, porque são práticas consolidadas no mercado, e ao mesmo tempo vão ser um atalho para aquilo que você está fazendo, porque eventualmente você vai tentar experimentar soluções, sendo que já existe uma solução boa disponível. Né? Então é um pouco por aí. Bacana, Branas. E em arquitetura, Branas, não basta querer, tem que poder, certo? Não tem como eu entrar na empresa e querer ditar as regras. Tem que ter um cargo específico que tenha liberdade, espaço, até influência política, é isso? Então, as empresas são como uma selva, né? Como ecossistemas. Tem uma certa cadeia alimentar ali, né? Então, assim, eu defendo muito que a hierarquia das empresas seja mais horizontal, seja mais flat. Eu acho que, assim, ó, as empresas de tecnologia hoje, elas estão cheias... Como é que eu posso falar isso de uma forma educada? Cheias de pessoas que focam muito no lado político, em buscar poder, mas sem ter necessariamente experiência prática, e isso atrapalha demais, porque você começa a ter uma cadeia de comando muito longa. Você tem lá, às vezes, um diretor de tecnologia que nunca escreveu uma linha de código, eventualmente embaixo dele tem um gerente ou uma gerente que não entende muita coisa também, que só sabe cobrar prazos, e eventualmente você tem um coordenador ou um supervisor que está mais para um animador de torcida, e a pessoa embaixo que faz a roda girar, né, que é quem executa o trabalho. Então, eu parto muito do pressuposto de que as pessoas têm que falar a mesma língua, senão elas não vão se comunicar bem. Né? Então, quanto mais você tiver pessoas com conhecimento de causa no negócio e na tecnologia, melhor. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Olha, empresa de tecnologia tem que ter CTO. Tem que ter uma pessoa que mande na tecnologia. Senão, cada um sai para um lado. Isso é importante, tá? Tem que ter uma linha de raciocínio. Porque senão o que acontece? Cada pessoa que entra diz assim, ó, ah, mas eu gosto tanto de Firebase. Ah, mas eu prefiro um MongoDB. Olha, mas eu prefiro Postgres. Aí você chega anos depois na empresa e pergunta assim, vem cá, por que vocês estão usando o MongoDB para um projeto que é relacional? Ah, não sei, aquela pessoa lá veio, disse que era legal e a gente começou a usar. Não faz sentido. Você tem que ter uma linha de raciocínio, skin in the game. Quem entra na empresa não necessariamente vai continuar na empresa. O que mais tem é tecnologia órfã que a mãe fugiu, o pai fugiu e ficou lá. Então assim, acabei de entrar na empresa, eu olho lá e digo assim, nossa, eu adoro Clojure, linguagem Clojure, funcional. Vamos botar Clojure aqui nesse negócio? Não vamos botar Clojure. A gente tem que seguir uma linha de raciocínio. É PHP com React, é PHP com React, a gente vai seguir. Até o momento que a empresa, como entidade, tomou a decisão. Olha, vamos migrar esse PHP para Node, porque a gente está mirando lá na frente, a gente está contratando pessoas, viu o movimento de mercado, alinhou essa estratégia e decidiu. Eu não tenho nada contra microserviço, cada um com uma linguagem. Só que a maior parte das empresas não é Netflix. A maior parte das empresas não é Nubank, não é Google. São empresas com 4, 5 pessoas. Então, assim, o mais importante é que todo mundo fale o mesmo idioma. Então você tem lá alguém que está se responsabilizando, de preferência que tenha skin in the game, que tenha uma participação societária, que vá arcar com o peso das decisões que toma, literalmente, e você tenha um trânsito, uma abertura direta com a equipe que está embaixo, executando. Se possível que essa pessoa também execute.
Entendeu? Então, tira do caminho gerente que só serve para ver se você chegou no horário, para ver se você tá com a roupa adequada, a cor da sua camiseta. Isso não serve para absolutamente nada. E as pessoas já descobriram que não serve. É como a questão do home office. Com a pandemia se quebrou essa noção de que você precisa estar lá sentado, porque aí eu vou ver se você está trabalhando. Se o resultado do seu trabalho for ruim, manda embora. Não é isso que a gente busca? Porque os dois estão se enganando. A empresa está com uma pessoa que não está rendendo e a pessoa está numa empresa sem render, ou seja, ela não está fazendo bem para ela. Né? Então provavelmente alguma coisa ali não está fazendo bem a ela. Então, o mais legal é ter transparência e é falar de coisas que são relevantes. E não ficar com um monte de gente ali no meio do caminho tentando passar uma imagem de que são importantes, como às vezes um supervisor que diz assim, olha, tá vendo? Fiz o time entregar, pressionei. Nada, quem entregou foi o time. Entendeu? Então, eu vou muito numa linha das empresas, e grandes empresas muitas vezes têm hierarquias mais horizontais, para que todo mundo esteja muito alinhado, né? E para que todo mundo tome as decisões com muita inteligência, com muito compartilhamento assim, do ônus e do bônus, né? Não tem problema tomar a decisão errada. A gente volta atrás e depois a gente resolve. O que só não dá é sair cada um para um lado sem ter uma linha de pensamento única, unificada, que realmente nos leve até um ambiente que seja sustentável. Empresa que te obriga a fazer hora extra o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Entende? Empresa que está sempre atrasada, o cliente está sempre gritando, tem alguma coisa errada na essência. Ou ela tem gente de menos, ou ela criou um projeto tão caótico, pecando em algumas coisas, que faz com que essa equipe nunca consiga ter um ambiente sustentável. É aquele projeto que quebra o tempo todo, que o teste não passa, que não tem teste, diga-se de passagem, né? Que está mal escrito, que você muda uma coisa, quebra outra, e aí você se vê no caos. Você se vê não conseguindo evoluir na velocidade que acompanha o setor comercial, por exemplo. Então, isso são coisas que a gente tem que ter maturidade para olhar e ver, olha, não é normal ter que fazer hora extra todo dia, ter que trabalhar no final de semana. Não, é normal. Você pode fazer isso num momento de crescimento extremo? Pode, mas muitas vezes não tem nada a ver com crescimento. É a empresa que está há 15 anos no mercado e segue caótica. Então, eu acho que, respondendo a pergunta agora, né, sobre essa questão de hierarquia, etc., eu acho que você sempre vai conseguir emergir com a tua capacidade, com a tua maturidade. Né? Mesmo que você não tenha um cargo específico, mas o próprio time, a própria empresa vai começar a confiar naquilo que você está falando. Né? Então, eventualmente, empresas maiores têm cargos, têm autoridades, porque eventualmente alguém tem que mandar, alguém tem que dar a palavra final, senão ninguém se resolve. Né? Mas eu acho que para empresas menores, principalmente, funciona muito a questão de você ser respeitado, fazer um bom trabalho, as pessoas reconhecerem isso e por isso te ouvirem e considerarem aquilo que você fala. Né? Muito bem dito, hein, Rodrigo? O engraçado é que algumas empresas, com todo respeito, eu acho que eles não conseguem perceber que isso é uma armadilha para a própria empresa, né? Porque ninguém aguenta trabalhar num ambiente de estresse, de muito trabalho. Então, isso é uma coisa temporária. Então, se está errado, vai continuar errado, vai sobrecarregar até que o cara não aguenta mais e sai, né? E é um ciclo engraçado, né? Porque você para pensar, hoje as empresas disputam mão de obra, né? E é muito mais difícil contratar do que reter. Isso para cliente e também para o maior capital que você tem, que são as pessoas, né? Então, assim, ó, tem 3 coisas que, de certa forma, fazem com que uma pessoa permaneça numa empresa, na minha opinião. Essas 3 são dinheiro, não tem jeito. Se você ganha mal, você pode estar trabalhando no Google, eventualmente você vai sair. Tá? Remuneração é uma coisa muito óbvia. Só que tem outras 2 que são igualmente importantes, que é o ambiente de trabalho em que você se encontra. O que é esse ambiente de trabalho? Qual é a confiança que você tem nos seus colegas? O quão aberto que abertura você tem para falar as coisas, sabe? O quão bem recebido você está sendo, o quão confortável você está
Tem ambiente, todo mundo sabe, qualquer um que já trabalhou numa empresa, fica 5 minutos, consegue sentir o clima. Tem clima que é bom, tem clima que não é bom. Se o clima não é bom, questão de tempo, essa pessoa vai sair. Tá? E a outra coisa é a evolução profissional, é você sentir que você está fazendo uma coisa que te agrega, você está fazendo uma coisa que é boa para você, para sua carreira, que você valoriza. Então, você está numa empresa que está com uma tecnologia de 20 anos atrás, você não vai reter aqueles profissionais. Tem um ambiente ruim, caótico, você não vai reter esses profissionais. Você tem um salário ruim, você não vai reter esses profissionais. Então, para as empresas que estão preocupadas com retenção, esquece essa coisa assim de abraçar a árvore, e de repente sei lá, dar fruta e de instalar videogame. O caminho não é esse. O caminho principal é você olhar para o alicerce fundamental de todos que estão ali, que é se sentir bem, que é se sentir realizado. Você não vai conseguir comprar isso diretamente, entende? Você vai ter que investir pra caramba nos projetos que você desenvolve. Migrar tecnologia não faz sentido, os anos passam e você segue no mesmo lugar. Bom, é difícil pelos dois lados, né? É difícil contratar e é difícil reter. E de certa forma, o mercado, as pessoas se comunicam. Por exemplo, na tua cidade, você com certeza conhece uma pessoa que trabalha em outra empresa de tecnologia. Se a sua empresa é ruim, você fala para ela, olha, essa empresa aqui é péssima. Essa notícia se espalha, você não consegue contratar mais ninguém. Eu conheço empresa que só contrata gente fora do estado, eventualmente de fora do país, porque aqui já queimou o filme. Entendeu? Então, tá muito ligado a isso, sabe? A estabelecer políticas bem sustentáveis, que levam muito tempo para ser bem aplicadas, mas que se você conseguir fazer, você vai ter pessoas boas trabalhando por bastante tempo e entregando o melhor. Caso contrário, você vai reter gente ruim e afastar gente boa. Né? Nossa, eu vou fazer um quadro, hein, com essa frase. Rodrigo, chat tá bombando, hein? Tá, eu tô vendo aqui na tela. A Carolina disse que gostou muito das suas boas palavras. O Matheus Santos fez a síntese do que você disse. Eficácia e eficiência andam de mãos dadas. Professor Burns disse que é uma diferença entre chefe e líder, né? É bem isso, né, Dranas? E aqui, Rodrigo, o Herbert está perguntando qual livros e dicas você pode dar para um iniciante. Legal. Acho que o iniciante ele tem que tentar, de certa forma, escolhe uma linguagem, sabe? Porque assim, é um momento que você está sendo bombardeado por muita informação nova, diferente, que você não vai ser capaz de processar e de absorver. Né? Então, tenta reduzir um pouco o escopo daquilo que você está estudando, porque senão o que acontece? De manhã eu fico 2 horas estudando Git, daí às 10 da manhã eu mudo para JavaScript, daí meio-dia eu vou para o React, daí meio da tarde eu já começo a olhar para de repente o Webpack, e aí de noite eu estou olhando o DevOps. Foca numa coisa. Então, para quem está iniciando, às vezes, eu acho que o que falta é absorve essa lógica, tenta absorver o melhor que você puder a linguagem de programação e tenta se engajar em alguma causa. Seja um estágio numa empresa em que você aplique aquilo que você está estudando, seja um projeto open source, seja um projeto para um familiar, para alguém próximo que você está fazendo, um freelance. Mas dá um jeito de colocar em prática. Porque senão é feito aquele jogador de futebol que só fica treinando falta, treinando escanteio, treinando cabeceada, mas nunca entra em campo. Então essa pessoa, ela, de certa forma, ela não vai estar vendo como é a reação do meio em que ela está para ela poder evoluir, né? Ela cabeceia sem ter o zagueiro ali atrapalhando, concorda? Ela bate falta sem barreira. Tipo, de certa forma, é outro contexto, né? E quando você entra em campo e você está na empresa e você vê que não é um projeto com 5 arquivos, tem 500 arquivos. Você vai ter que se virar nesses 500. Aí você vai entrar num outro ritmo. Né? Você vai começar a ter que aprender mais rápido, a saber buscar informação mais rápido. E eu acho que a grande característica das pessoas que trabalham na nossa área é saber procurar aquilo que você precisa. É saber dizer, de certa forma, ao Google
O que você precisa. Não importa se você tem 1 ano ou se você tem 20 anos. Não importa. É engraçado isso, né? A diferença é que você com mais tempo, você vai menos ao Google, né? Você pergunta menos. Mas porque você já se acostumou com algumas coisas. Mas a tendência é que você tem que saber o que você precisa. A dificuldade do iniciante é que ele não sabe o que ele precisa. Entendeu? Ele sequer sabe. Essa pessoa, ela ainda está tentando descobrir para onde ela tem que caminhar. Então, se cercar de pessoas boas, por isso que eu falo do estágio, né? Um ambiente legal, que as pessoas te ajudem, que você consiga ter apoio. Esse momento é difícil, bons professores. É o momento mais decisivo que você vai ter que atravessar e você tem que ter apoio. Tem gente que sozinho vai bem, mas não é todo mundo, né? Cada um tem um ritmo, tem um estilo, né? Muito bom. Rodrigo, agora eu vou pedir para você relembrar a sua época de academia. Qual faculdade, universidade você estudou, Rodrigo? Eu estudei na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, fiz De ciência da Santa computação. Catarina. Então, aprender arquitetura e padrões de software desde o início é impossível, certo? Eu acho que não é talvez o momento ideal, né? Porque eu acho que, Aham. se você parar para pensar nos currículos dos cursos, né? Eles são encadeados de uma forma que uma coisa é pré-requisito da outra. Então, por exemplo, você vai começar. Quais são as primeiras disciplinas que você tem? Geralmente é fundamentos matemáticos, lógica, análise numérica, eventualmente algumas têm cálculo, algumas têm álgebra, introdução à programação. E aí disso, você não pula para engenharia de software. Você sequer sabe o que é, sei lá, programação orientada a objetos, você sequer sabe o que é o software que está sendo falado na engenharia de software, né? Então, você coloca mais uma camada, você traz paradigmas, você coloca arquitetura de computadores, você traz, de repente, uma disciplina de programação funcional, aí você já faz um contraponto em relação ao orientado a objeto, né? Aí você traz banco de dados, mas banco de dados não é fazer query no banco, é entender, na essência, teoria de conjuntos. O que é uma interseção, o que é, né, uma diferença, que é exatamente o que você vai fazer quando você faz um join, quando você faz um left ou um right, ou quando você faz um group by, ou quando você... E aí você vai pouco a pouco subindo, né, você passa por teoria da computação, que eu até acho que é uma disciplina que deveria estar mais no início, né, aprender a máquina de Turing. Nossa Senhora. Porque se a gente parar para pensar e voltar no tempo, os computadores eles são recentes, né, os primeiros computadores são dos anos 40. Para que as pessoas criaram o computador? Não foi para postar foto no Facebook, nem para pedir comida no delivery. As pessoas criaram computadores para computar. E o que é computar? Você tem uma diversidade de dados muito grande que um ser humano não é capaz de fazer com exatidão e com velocidade. Na essência é isso. Você pega lá todo o modelo de Charles Babbage, da Ada Lovelace, né? As primeiras iniciativas do próprio Alan Turing, do John von Neumann, os primeiros computadores eram usados para quê? Para você calcular a precisão do tempo, para você calcular a trajetória de míssil, para você fazer cálculo físico pesado, simulação de Monte Carlo, coisas que um ser humano dotado de um papel e uma caneta não é capaz de fazer com eficiência, né? E aí as coisas foram crescendo a partir daí. Então você, lá no início, você programava com interruptor, com fio, né? Você conectava painéis de acumuladores e você tinha lá uma unidade de processamento central, que é um conjunto de porta-lógica, se a gente for parar para pensar, mas na época não tinha transistor, então era válvula, era relay, que era outro tipo de componente eletrônico. E aí você tinha uma saída que geralmente era numa impressora, era em LEDs, em luzes. O que a pessoa faz hoje com o Arduino era mais ou menos a experiência que tinha na época, né? E eventualmente os problemas que foram abordados começaram a ser mais complexos. Então você começou a abordar problemas mais difíceis e aí você começou a ter que ter o quê? Linguagens de programação que fizessem a tradução daquilo que você estava escrevendo em alto nível para o baixo nível que era improdutivo. Aí você começou a ver com paradigmas de programação que já te traziam mais poder de abstração para você converter aquilo que você tem na sua cabeça com mais facilidade para o teu código. Uma coisa é programar em Assembly, outra coisa é programar em Java. Tem uma discrepância aí, né? Então,
o desafio de um curso de computação, de sistemas, é tentar fazer a pessoa entender o passo a passo para que você chegue em um sistema depois que ele está construído. Né? Desconstruir isso, encaixotar em disciplinas diferentes, com as suas responsabilidades diferentes. Lógica booleana tem, sei lá, 200, 300 anos, bem mais até, eu acho. Né? Ligar esses pontos todos para que você tenha a bagagem necessária para eventualmente construir um sistema e entender tudo o que está acontecendo nesse sistema, de ponta a ponta. Então acho que essa que é a dificuldade dos currículos e da estruturação dessa trilha de conhecimento. Por isso que é importante fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa que te dê o caminho, né? Senão você sai do nada para a linguagem de programação ignorando o que é um compilador, ignorando o que é um interpretador, ignorando o que é um processador, que arquitetura esse processador tem, que instruções tem dentro dessa arquitetura, se ela é complexa, se ela é assim, reduzida, sabe? Falta peça pro quebra-cabeça, entendeu? Rodrigo, muito bacana. O que eu entendi de toda a sua fala é que tem que ter um cuidado de entender o processo, né? Não ter muito foco no resultado. Principalmente a academia, que o foco é a aprendizagem, né? Na academia, o produto tanto faz. Na verdade, o produto a gente faz para incentivar o processo. Olha lá. Aqui do Que lado. bacana. É um livro, assim, em cima do paper do Turing. Então, assim, essas coisas não são supérfluas, né? A faculdade não tem o objetivo de te ensinar JavaScript. Pelo contrário, nem arquitetura. Ela tem o objetivo de te dar os conhecimentos necessários para que você aprenda isso da melhor forma possível, né? O fundamento, né? O fundamento. Sim. Por isso a linguagem tanto faz, né? Se é Java, se é Python, se é C. Porque você tem que Exatamente. aprender a lógica. Se puder unir conceitos. o útil ao agradável, legal. Sim, show de bola. Mas não pode perder o foco, né? Ter o foco no agradável e perder o. Muito bacana, muito legal mesmo. Essa dica foi fantástica. Rodrigo, qual que é a diferença em tecnologia com arquitetura? Tem diferença? Da tecnologia para arquitetura. Mas quando você fala tecnologia, você fala o quê? Tipo, por exemplo, o framework, as partes que você vai usar num projeto? Sim, de forma geral. Eu acho que elas se misturam, sabe? Eu acho que elas fazem parte do mesmo quebra-cabeça, né? São aquelas decisões que são importantes. Então, definir uma arquitetura passa por definições tecnológicas, né? Você vai ter que justamente ter uma amplitude de conhecimento suficiente para conhecer várias, para reunir aquelas que fazem sentido. A gente estava falando antes de, por exemplo, eu vou usar uma linguagem funcional. Por que eu vou usar a linguagem funcional? Isso tem que ser muito aderente ao tipo de projeto que você está construindo. Eu vou usar orientação a evento. Uma conta bancária, ela não tem uma tabela no banco com a coluna saldo. Você tem lá eventos. Ninguém discute o saldo com o banco, né? A pessoa discute a compra que não fez. Ou discute a taxa que não deveria ter sido cobrada e que afetou o seu saldo. Então, esse tipo de modelagem é que envolve o desafio que você está resolvendo e traz a tecnologia junto para você poder escolher. Vou escolher um banco de dados como o Datomic, que ele, de certa forma, vai me entregar uma experiência em event sourcing melhor do que um Postgres, por exemplo. Né? Então, assim, é esse tipo de decisão que é difícil, que envolve justamente a tecnologia. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo, na introdução até comentamos que hoje em dia tem várias fontes de conhecimento, né, que a pessoa pode buscar. Hoje você pode escolher até o formato de quem é, de como fala. Acontece que, em relação à arquitetura, a gente tem muitos materiais, alguns são bons, e eu vejo muita diferença de conteúdo um com o outro. Talvez seja pela experiência, pela profundidade, talvez até pela intenção de ensino. Então, para quem está começando, Rodrigo, como ele sabe que caminho, se o caminho que ele está percorrendo está certo? Como que a gente consegue ter esse aval? Eu acho que a pessoa tem sempre que nunca trabalhar no piloto automático, né? Acho que é importante você sempre estar refletindo se aquilo que você está aprendendo
tá numa espécie de roadmap da tua carreira, né? No início você faz mais, depois você faz um pouco menos, mas, por exemplo, em algum lugar aqui eu devo ter anotado as coisas que eu quero aprender. Ah, nossa, poxa, eu tenho muito interesse em aprender sobre serverless. Acho que vai ser legal. Coloco ali. Ah, pô, eu tenho interesse em aprender. Cara, esses dias eu tinha num canto aqui algumas coisas que eu estava estudando. Ah, bom, eu quero estudar Webpack. Tá aqui, Webpack. Então, sempre ter essa espécie de roteiro, porque você nunca vai, assim, saber o suficiente, sabe? Sempre vai ter. Eu acho que o principal é você saber que não sabe. E saber o que não sabe. Né? Porque é isso que faz com que você continue crescendo, continue se desenvolvendo. Às vezes a pessoa se acomoda, pensa assim, eu já sei tudo que eu preciso para realizar o meu trabalho. Sim, para realizar este trabalho e outro trabalho. Né? É muito fácil se acomodar por causa do desafio que você está, eventualmente muito tempo no mesmo lugar. Por isso que eu defendo uma coisa engraçada, que é o seguinte, eu acho que as pessoas não deveriam, isso é opinião, assim, minha, tá? Assim, não é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que levar para si. Uma opinião minha. Mas, como uma pessoa que desenvolve software, olhando para o mercado de hoje, eu acho que as pessoas não deveriam ficar mais de 3 anos numa empresa. Vou dizer por quê. Tá? Existe um risco. Não deve ficar 6 meses também. 1 ano é pouco. Salvo que seja péssimo. Salvo que seja uma experiência horrorosa. Aí você tem mais é que sair mesmo, tá? Se for ruim, sai. Agora sim, em 3 anos, 3 a 4 anos, você absorveu tudo o que você tinha para absorver e contribuiu com quase tudo que você tinha para contribuir. Suas melhores ideias, sua produtividade, sua melhor curva de aprendizado, você fez o seu melhor. Daí para frente, existe uma tendência de ser mais do mesmo. Salvo que você trabalhe com uma empresa de outsourcing, que você eventualmente tenha... Nossa, eu trabalho no Netflix e tem microserviço em tudo que é tecnologia, então eu mudo muito. Mas assim, vai por mim. Existe uma tendência de você se acomodar e a empresa se acomodar. Porque você vai ser muito bom resolvendo aquele problema que você resolve. Ninguém vai tirar uma pessoa boa e produtiva de uma área para botar em outra que ela não é. Isso é ciência exata, isso é óbvio. Então assim, o que eu acho ideal? Tá? Se desafie a cada 4 anos. Porque quando você fica 20 anos numa empresa, sabe o que acontece? O teu FGTS fica tão grande que você tem receio de pedir demissão. Já viu isso, professor? Não é verdade? Então assim, quando você fica tempo demais, você deixa de se desafiar muitas vezes. Estou falando muitas vezes porque tem muito lugar que você consegue. E tá tudo bem. E quer ficar 20 anos, tá tudo ótimo, tá tranquilo. Só entenda o meu raciocínio. Qual é o meu raciocínio? Evolução salarial, ninguém dobra de salário na mesma empresa. Só quando você está muito no início, aí você tem algumas... você é estagiário, ganha R$1.000, você dobra para 2.000 fácil. De 2 você dobra para 4 quando é pleno. De 4 você dobra para 8 quando é sênior. Quando você vai de sênior para sênior, você não dobra de 8 para 16, você vai de 8 para 9. E de 9 para 10. E de 10 para 11. E a responsabilidade, Rodrigo? E a responsabilidade quadriplica, assim, Você é o mais responsável ali se estourar na tua mão. Entendeu? Quando você vai para outra empresa, você abre um caminho de valorização salarial muito maior. E você volta para o início. Você volta para um aprendizado novo de negócio. Por exemplo, trabalhei muito tempo com educação, agora eu trabalho com e-commerce. Saí de e-commerce, agora eu trabalho com finanças. Agora eu saí de finanças, trabalho com contabilidade. Você muda o teu prisma, a tua ótica. Pior coisa, não digo que é a pior coisa, não me entenda mal. Mas assim, eu não gostaria talvez de saber tanto negócio quanto eu sei hoje. Me ajuda pra caramba. Mas, poxa, eu domino muita coisa contábil, talvez tanto quanto um contador, por exemplo. Talvez tanto quanto uma pessoa de uma instituição de ensino, porque eu trabalho com isso. Entende? Mas se o meu foco é tecnologia, esse conhecimento, ele chega uma hora que talvez ele te faça mal. Porque você vai começar a ter que responder muito mais a questões de negócio
do que questões técnicas, por pura natureza, porque você evoluiu num grau que você sabe muito aquilo ali. Quando você sai e vai para outro, você reseta esse mecanismo, essa forma como a engrenagem gira, e você aprende coisas muito diferentes, você tem oportunidades muito diferentes, você se abre, você está sempre se abrindo, sabe? E aí quando vem aquela oportunidade de trabalhar no Google, trabalhar na Apple, na Microsoft, naquela empresa que você sempre quis, você consegue abraçar. Você está preparado para abraçar. Você não está amarrado num FGTS, você não está amarrado num tempo de empresa, a empresa não vai, nossa, te pegar pelo pé e te segurar, como acontece, né? Então, só reflita sobre isso, sabe? Qual é o seu roadmap profissional, aonde você quer chegar e que mudanças no tabuleiro você vai ter que fazer. Tem jogadas que você vai ter que fazer, senão você vai ficar no mesmo lugar. E eventualmente passam 20 anos, e aí quando você olha para trás, sabe quando você tem a sensação de que, nossa, ficou tarde demais. Agora, poxa, agora eu tô, hipoteticamente, tá? Eu tô preso nessa linguagem de 20 anos atrás que ninguém mais quer. Não é o caso, tá? Mas hipoteticamente. Eu não me sinto preparado para concorrer com aquela outra pessoa lá, porque eu acho que eu não tenho o mesmo conhecimento. Mas por quê? Porque você não se desafiou ao longo da sua trajetória. Tá? Que verdade, hein, Rodrigo? Até muito relacionado ao comodismo, ficar no mesmo, estacionado no mesmo lugar, né? Não é nem a questão de estar ou não na mesma empresa, é que a tendência de você estar na mesma empresa é você estabilizar. O que é muito gostoso, pior que é gostoso. É super gostoso. Né? Mas quando você olha daí para uma pessoa que está trabalhando, hipoteticamente, não estou dizendo que seja bom ou ruim, tá? Mas está trabalhando sei lá, numa empresa grande, num outro país, aí você olha, nossa, como essa pessoa chegou lá? E você pensa assim, pô, e eu aqui? Mas por quê? Porque essa pessoa, em algum momento da trajetória dela, ela fez uma ruptura. E ela falou, eu vou assumir o risco. E aí ela colheu o fruto depois. Eu não estou dizendo que isso seja bom. Eu canso de ver gente que se frustra com isso também, se arrepende. Mas são decisões difíceis, mas que eventualmente têm que ser tomadas. Né? Muito bom. Rodrigo, com essa tua fala aí, você acertou muitos corações aqui no chat. Imagina. Muitos comentários a respeito. Rodrigo, vou fazer uma pergunta final, aí a gente vai para as perguntas do pessoal aqui do chat, pode ser? Pode ser. Tá. Falamos sobre arquiteturas e tal. Quais são, na sua opinião, as principais características de um arquiteto de software? Então, pense lá, tanto no acadêmico, que está começando lá, algoritmos, como também os profissionais. Então, para essas pessoas, o que você diria sobre as características, o perfil necessário para se tornar um arquiteto de software? Aí, emendando essa pergunta, né? Tudo bem, motivamos. Temos aqui 800 pessoas assistindo que estão com intenção de ser arquiteto de software. Aí, em relação, é nítido você enxergar uma pessoa que tem este conhecimento? E, além disso, enxergando essa pessoa, de certa forma, é recompensada? Considerando remuneração ou não? O que você pode dizer a respeito, Rodrigo? Então, é bem nítido reconhecer, bem fácil, assim, você conversa, sei lá, 3 minutos você identifica, sabe por quê? É uma pessoa muito curiosa, e é aquela pessoa que está sempre inconformada porque não entende como a coisa funciona, né? Então é aquela pessoa que está sempre com algum tipo de projeto paralelo, que está sempre experimentando alguma forma, que tem a paciência, dizem que a pessoa nasce com o dom, né? Ah, essa pessoa tem o dom de nadar, a outra tem o dom de tocar guitarra, a outra tem o dom de pular de paraquedas. Mas ter o dom é a habilidade de você, de certa forma, suportar por longas horas um determinado tipo de atividade, de prática. Né? Aquela pessoa, ela nada muito bem porque ela treina 12 horas por dia. Por isso que ela nada bem. Né? Ela ganha medalha olímpica, aí você pensa assim, nossa, o César Cielo, o Michael Phelps, eles conquistaram a medalha olímpica porque o pé deles é num formato de nadadeira. Pô, alguém acredita nisso? A pessoa, se você fala um negócio desse, todo atleta, é uma coisa engraçada, ele fica extremamente chateado
se você disser para ele ou para ela que ela ganha porque ela tem o dom. Ela ganha porque ela treina. Ela ganha porque ela treina e treina 12 horas por dia, faça chuva, faça sol, no frio, no calor. Você olha para o triatleta e diz assim, nossa, mas você nasceu com um gene diferente. Mas você não vê que aquela pessoa sai para treinar às 6 horas da manhã, todo dia. E que pedala 100 quilômetros e às 8 da manhã está tomando café no escritório, como se nada houvesse, todo dia. Então, de certa forma, quando você pensa no arquiteto de software, como qualquer outra coisa, é aquela pessoa que o dom dela é a capacidade de suportar essas horas todas estudando, tentando subir aquele projeto no data center, vendo o erro que dá, pesquisando o código do erro, até encontrar, falando com outras pessoas e perguntando, nossa, mas isso aqui não está funcionando, o que pode ser? Ah, pode ser isso. Se engajando em comunidade. É isso que diferencia essa pessoa. Entende? Enquanto tem outros que ficam 15 anos, 20 anos e não tem a vaga ideia de como trabalha com web há 20 anos e não sabe o que é o protocolo HTTP, por exemplo. Não sabe que uma requisição tem um conjunto de cabeçalhos, que esses cabeçalhos têm um papel importante na forma como o servidor interpreta a requisição e como o navegador exibe uma determinada página. 20 anos. Você pergunta assim, vem cá, você está usando TypeScript? A pessoa está usando. Ela diz assim, TypeScript? Não sei, acho que tô. Pô, como acho? Você faz 8 horas por dia a mesma coisa e não sabe o que você está usando? Então, essa pessoa que não sabe o que está usando, que não sabe o que está fazendo, mesmo estando há 10, há 15 anos, tá na cara, ela não serve para isso. Porque ela não tem a capacidade e o interesse de correr atrás disso. Pode ser muito bom em outra coisa. Entendeu? Pode ser uma pessoa que tem um senso de design gráfico excepcional, de espaçamento excepcional. Pode ser, por exemplo, eu conheço pessoas excepcionais em DevOps que não conseguem dar um tab direito. Que, nossa, o código é uma desgraça, tudo para um lado, mas é excepcional dentro do servidor. Sabe todos os comandos Linux. Então, assim, não quer dizer que uma pessoa seja melhor que a outra, mas que quando você quer ser um arquiteto de software, você vai ter que suportar um longo período estudando, analisando, correndo atrás, lendo livros, se engajando em fóruns, tirando dúvidas, batendo com a cara na parede várias vezes, tentando de novo, até que você consegue fazer as coisas. Né? Mas, e se colocando em oportunidades também, né? Eventualmente vai para uma empresa que você tem a oportunidade de criar um projeto do zero, que você tem a oportunidade de vivenciar isso. Vai ser mais fácil. Show de bola. Agora bora para as questões aqui do pessoal. Vamos Rodrigo, lá. Show. Chiquito, coloca aí pra gente. Tem alguma boa aí? Aqui é do Matheus. Rodrigo Branas, você recomenda algum fórum ou comunidade para acadêmicos ou até mesmo veteranos? Eu acho que em termos assim de comunidade, é sempre legal se engajar em alguma, sabe? Então participar dos eventos, participar das meetups. Quando a gente estava ainda sem a pandemia, né? Você tem meetups que são eventos pequenos, muito frequentes em todas as cidades quase, né? Agora é bom que está sendo online até, então assim, ó, se engaja nessas comunidades, nos assuntos que te interessam, conhece as pessoas, aí você não tem ideia de quanta gente eu conheço, às vezes, que eu vou no WhatsApp, chamo a pessoa e tiro uma dúvida sobre uma coisa específica. Pô, conheço a pessoa que mais entende de, sei lá, Node.js, eu chamo ela e pergunto uma coisa. Ah, a pessoa que mais entende de TypeScript, eu chamo ela e pergunto alguma coisa. Ah, a pessoa que mais conhece de, sei lá, containers, de Docker, chama ela e pergunta. Então, começa a construir essa rede, e você vai conseguir construir essa rede se você se engajar e também ajudar, né? Então, hoje tem muito grupo de Discord, hoje tem muito grupo de Telegram, hoje tem muito grupo, porque Stack Overflow é mais óbvio, né? Mas tem muito grupo que você pode se engajar, começar a conhecer as pessoas. Telegram tem muito canal. Ah, você gosta de PWA, você gosta de Postgres, você gosta de Angular, você vai ter um canal. Flutter, você falou, né? Vai ter um canal. E aí você vai conseguir, de certa forma, trocar informações. Então acho que a melhor coisa é isso. Tanto faz se é acadêmico, se é veterano, se engaja para você poder ter essa troca. O detalhe que o Rodrigo já disse, hein, pessoal? Se
a ter no processo concreto, saber o que está acontecendo, né? Não somente no produto, no resultado final. É isso, né, Rodrigo? É, por aí. Estamos aqui com 800 ainda, hein, Rodrigo? Aí, Você ó. está chamando a Retendo. atenção aqui, Estamos está retendo a retendo. pessoa aí. Legal. A contratação e a retenção, estamos conseguindo os dois, né, Rodrigo? Opa, tomara, né? Muito bom. Uma dúvida aqui do Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Tem alguma dica para quem pretende trabalhar remotamente em empresas do exterior? Está acontecendo um movimento bem interessante na nossa área hoje, muito puxado pela balança cambial. Antigamente, 2008, 2007, a gente viu o inverso, né? O Brasil ele era muito caro, o dólar estava 1,8, 1,9, então se terceirizava muito projeto para a Índia, muito projeto para a Argentina, muito projeto para países que tinham um câmbio mais favorável. Hoje está o inverso. Como o dólar está 5, está 5,50, 6 reais, as empresas de fora enxergam o Brasil como uma fonte de... Isso é péssimo para a gente como país, tá? Porque a gente começa a ter uma fuga de cérebro. É muito óbvio isso. Para a pessoa é muito bom. Para nós aqui que trabalhamos na área de tecnologia é muito bom. Porque você, de repente você ganhava X aqui, você pode ganhar 5x lá. Porque o câmbio te favorece. E você entrega na mesma qualidade. Até mais às vezes, né? Então, para você trabalhar fora do Brasil, a primeira coisa, indiscutivelmente, é você falar inglês, é você estudar inglês, você se dedicar ao inglês cada vez mais. É uma coisa que você já pode trazer desde a escola. Muita gente já chega com um nível legal. Mas entrou na faculdade, começou a trabalhar, já tem um pouco de dinheiro sobrando, paga um curso. Um curso, uma pessoa, um professor particular. Tem o iTalk hoje em dia, ITALKI, iTalk. É uma plataforma que você consegue contratar professores para fazer aula online, né, com preços bem bons. Agora o dólar tá ruim, tá difícil, mas o preço em geral era bom. E aí você desenvolve esse inglês. Isso é o básico, isso é o mínimo, isso é o que você tem que ter. Além disso, você tem que dar a cara a tapa, né? Começa a submeter currículo, faz um bom currículo, começa a fazer entrevista, ver os pontos que estão te faltando. Networking pode ser muito bom também. Eu chuto que 70% das pessoas que eu conheço, próximas a mim, estão no exterior. Ou trabalhando para fora, ou fora. Então, assim, a quantidade de gente que saiu do Brasil é muito grande. E isso, como eu disse, né, é um impacto positivo para a gente como profissional na área de tecnologia, ruim como projeto de país, né, porque você passa a gerar riqueza em outro lugar. Eventualmente você se forma aqui, eventualmente você é daqui, mas o seu talento, ele cresce PIB dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de Portugal, da Inglaterra, e eventualmente, é até engraçado, a gente passa a consumir o software que foi criado lá, então a gente exporta a pessoa e ainda dá o dinheiro, e a gente vira uma colônia novamente de exploração de mão de obra. Não vamos olhar pro big picture, porque senão a gente vai ficar doido, né? Mas é uma oportunidade interessante. Eu particularmente acredito que o mundo tem que ser globalizado mesmo, e eu acho que as fronteiras têm que ser mais abertas, eu acho que o dinheiro devia ser um só, eu acho que devia ser cada vez mais livre. Mas tem que entender que isso tem um impacto, sim, nas políticas públicas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Rodrigo, o que você disse doeu meu coração. Mas não é verdade? Sim, eu vou agravar, pode? Pô, grava. Eu vou agravar a situação. Ele estuda numa universidade pública que a gente paga. Sim, sim. Se qualifica, vai lá para fora, produz riqueza para o país de fora, ainda traz aqui o software para a gente ainda te consumir vende. e pagar. E olha que engraçado. E isso é uma discussão totalmente isenta de viés político, tá? Tô nem aí. Sabe quem está comprando todas as empresas que estão ficando grandes aqui no Brasil? São fundos de outros países. Você acha que aquele grande gateway de pagamento, que é um unicórnio, você acha que ele é brasileiro? Não é brasileiro. Vai lá olhar o capital social ali, quem está no cap table da empresa, você vai ver um fundo de outro país. Não vou falar países aqui, o pessoal está falando já no chat, né? Isento de política totalmente, tá? Mas as grandes... Mas isso por quê? Assim, não querendo desvirtuar o ponto, tá?
Porque, infelizmente, o país investe pouco em ciência e tecnologia. Porque, veja bem, a empresa está se desenvolvendo, está crescendo, precisa de dinheiro para crescer, para escalar, para se abrir para o mundo. Quem põe o dinheiro? É o investidor brasileiro ou é o investidor americano? É o americano. Só que ele põe o dinheiro e pega um pedaço da empresa, né? E eventualmente ele pega outro pedaço e eventualmente a empresa é dele. Então, as pessoas sofrem muito no início pela falta de funding, de dinheiro disponível no mercado, porque dinheiro para a empresa iniciante é escasso, é caro, é juro bancário, você vai ter que botar seus bens lá em garantia, não é simples. Quem diz que, nossa, basta ter uma boa ideia e os investidores vão fazer fila, isso é a maior mentira que existe, porque o investidor está lá pelo negócio. Então ele vai entrar se você demonstrar que você tem uma geração de caixa, que você tem cliente, que você tem escalabilidade, aí vai olhar o teu CAC, que é o custo por obter um cliente, o teu LTV, que é o tempo que o cliente passa na empresa, vai fazer uma conta e vai ver, olha, essa empresa multiplica o meu dinheiro em X tempo, então eu vou botar dinheiro. Não vai botar na empresa que não fatura nada, entendeu? Salvo que tenha uma patente, alguma coisa muito grande. Só que por que esse investidor entra? Porque ele valida o negócio, ele valida o valor e depois ele sai. E quem entra no lugar dele, ele vendendo a parte dele a 3, 4, 5 vezes, é o fundo estrangeiro. Então a gente perdeu duplamente. A gente perde o profissional que vai para fora e vende pra gente o dinheiro. E o que fica aqui, o resultado do trabalho dele muitas vezes é comprado por quem está fora e o lucro sai também. Então é uma desgraça de um ciclo vicioso que a gente só quebra, nossa, mas sendo muito bom em educação, formando muita gente, essas pessoas fazendo um trabalho extraordinário, sei lá como, e o país se fortalecendo. Né? Pensando, não quero desanimar ninguém, só estou trazendo fatos. Legal. Muita gente perguntando no seu canal, vou até postar aqui, pessoal. O canal do Branas é muito bom. Provavelmente hoje não poderemos responder muitas questões, né? Mas tá aí o canal do Branas, vou deixar aqui na descrição, pessoal. Um canal muito legal. Eu já sou inscrito lá aí, e acompanho as lives que contribui bastante. E são lives diversificadas, né, Rodrigo? A gente recebe várias pessoas diferentes que têm uma mensagem legal para transmitir. Então, poxa, a pessoa conhece muito de low code, a gente, poxa, conversa sobre low code. De repente traz uma pessoa que fale de Flutter, fale de repente de DDD, fale, né, de Angular. Então, sempre tem pessoas diferentes, tem séries, né? É bem fácil, é só botar Rodrigo Branas lá que você vai achar. E tem bastante vídeo legal, acho que vale a pena ouvir essas mensagens. Show de bola. Tem aqui uma última dúvida da Vitória. Qual o primeiro pensamento para quem quer abrir uma empresa? Bem simples. O empreendedor é o que menos ganha, tá? Esse é o pensamento, assim. A pessoa que vai abrir uma empresa, ela tem que ter uma coisa que se chama resiliência, que é a capacidade de aguentar pressão, de aguentar todo tipo de estresse e segurar as pontas, né? Então, principalmente no início, assim, ó, não coloque abrir uma empresa como um santo graal na sua vida. Principalmente se você for da área de tecnologia, tá? Você vai ganhar muito mais dinheiro trabalhando em empresas. E isso é fato. Assim, ó, trocando de empresa, se especializando mais, indo para o exterior. É assim que você vai ganhar dinheiro a rodo. Não vai se abrindo uma empresa. Fácil de observar, porque... e eu estou falando isso porque eu tenho empresas, tá? A empresa exige muita dedicação por muitos anos. Muitos anos você vai ganhar pouco ou vai ganhar menos do que uma pessoa de mercado. Eventualmente, se essa empresa der muito certo, entendeu? E se no meio do caminho para que ela dê certo não tem entrado vários fundos de investimento e comprado a tua... Porque eventualmente, quando você sai de uma empresa que já está grande, você não sai com 30%, com 40%, você sai com 2%, com 3%, você se dilui ao longo do tempo. Então, assim, salvo raríssimas exceções que os fundadores ainda detêm todo o cap table, todo o capital social, são 3 pessoas, é 33,33% para cada um. Né? Se são 3, uma tem 34%. Então, essas pessoas começam a fazer o negócio crescer, só que elas precisam de dinheiro. Se o negócio vai muito bem, ele cresce bem, você gera caixa, você investe, você cresce, você investe, você cresce. São as poucas empresas que chegam num patamar de faturar milhões, 50 milhões, 100 milhões,
e as pessoas ainda estão ali. A grande maioria, ao longo do caminho, vão sendo compradas pouco a pouco, porque é assim que você cresce mais, e saem do negócio. O empreendedorismo, para muita gente, é esporte, tá? É como um atleta. Essa pessoa é especializada em abrir empresa, desenvolver empresa e sair da empresa. Então, olha para isso. Olha para a tua habilidade, teu momento, teus objetivos. Abrir empresa é uma experiência sensacional, é o melhor MBA que você pode fazer abrindo a empresa, você vai aprender muito, mas entenda as suas expectativas, a sua capacidade, aonde você quer chegar e se isso faz sentido. Porque depois que a empresa está aberta, você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão lá. Então, você vai ter mais amarras bem mais do que se você fosse funcionário. Você pode dizer, eu me demito e vai para outra. Então, assim, é uma reflexão. Empresa não é santo grau. A maior parte das empresas dão prejuízo. A maior parte das empresas, as pessoas... a taxa de mortalidade é muito alta. Né? O sócio, o dono, é o último a receber se tiver que pagar uma folha e não tiver dinheiro. Entende? Então, reflita sobre isso. Não é santo grau. Exige dedicação. Rodrigo, muitos elogios. Todo mundo gostou, adorou a sua fala. E os que não te conheciam já tá colocando aqui, olha, ganhou um inscrito, ganhou um inscrito. Aí, ó. Pessoal, se inscreve lá, que é um canal muito bom, muito legal, tá? Rodrigo, eu ia encerrar, mas tem uma pessoa aqui que postou essa dúvida 3 vezes. Eu acho que merece ser respondida. Qual? Vamos lá, do Daniel. Quais são suas dicas para aqueles que desejam seguir no meio educacional? Tipo, ser professor, nesse caso? Acredito que sim. Se for para você ir para uma linha educacional, que é muito legal, eu acho que o ideal é você... tem 2 vieses possíveis aí, tá? Se for para o nível superior, você pode emendar um mestrado, um doutorado, você se dedicar à academia, já se engajar nas aulas desde o início e você traçar uma carreira acadêmica, que é uma coisa que eu acho que é um ambiente de muita inovação, né? Um ambiente de muita descoberta. É na universidade que se cria muita coisa, né? Agora, você pode também ir para o mercado, dar aula, foi um pouco do que eu fiz, né? Vai para o mercado, começa a dar aula, começa a também ter essa experiência, só que no mercado. Então tem as duas. Você pode ser uma pessoa que está no mundo educacional, só que acadêmico, ligado a uma instituição de ensino, olhando para a inovação mais ligada à academia, né? Ou você pode ir para o mercado e também dar aula e também se engajar no mundo da educação. Então, assim, os 2 caminhos são válidos. Para os 2, você vai ter que chegar em algum momento e vai dizer, eu vou dar uma aula para alguém, eu vou compartilhar conhecimento. E aí você vai engrenando. Mas é isso, vê como é que você se sente. Nem todo mundo gosta, tá? Pela minha experiência, não é todo mundo que tem esse dom do sentido de suportar todas as horas ali na frente, falando, ajudando os alunos, tirando dúvidas. Tem gente que não nasceu para isso, não tem saco, assim. Né? Não é, professor? E às vezes não é nem questão técnica, não precisa ter nem o conhecimento técnico, mas sim o interpessoal, né? Que é a sensibilidade da diferença de cada um, a abordagem, envolve várias questões que só experimentando, né, Rodrigo? Só experimentar. Muita gente experimenta, não gosta e tá tudo bem. Tá ótimo. É uma coisa na tua vida que você tentou, você evoluiu, isso aqui não é a minha praia, vou pro outro lado. Tranquilo. Rodrigo, temos participação aqui de professores de outras áreas, aí, de matemática, de ciências, português. Agradeço muito a todos os professores, admiro muito o trabalho dos professores, não é porque eu sou professor, tá? Então agradeço a presença de todo mundo. Olha, pessoal, infelizmente temos que encerrar, o combinado é 1 hora, já estamos aqui há 1h30, tá? Mas eu estou vendo aqui muitas dúvidas. Essas dúvidas, pessoal, eu acho que tem muito no canal do Rodrigo. Então dá uma chegada lá, assiste os vídeos, tem muito conteúdo bacana de tudo que vocês imaginarem. Arquitetura, de profissões, de linguagens, até mesmo outros tipos de linguagens, né, o Branas? Tem Flutter, tem... O criador do Elixir, o José Valim, por exemplo, a gente fez uma live.
Então, pô, você vai ouvir Uhum. do próprio criador da linguagem. Então tem um professor, o professor Fernando da UFMG falando de compiladores, tem o professor Otávio falando de Clean Architecture, tem muita gente boa. Vai lá que você Show vai de bola. gostar. Inclusive, Rodrigo foi o primeiro a entrevistar o Robert Martin. Robert Martin tá lá também. Tem Show muita de gente bola. boa. Agradecido por isso, hein, Rodrigo? Abriu as Imagina, portas imagina. aqui pra Não, gente. eu também fiquei muito agradecido a ele, assim, por ter sido uma pessoa tão legal e, poxa, se doado, Show de né, a bola. participar. Rodrigo, vou adicionar aqui alguns professores. Vamos para as considerações finais. O professor Chiquito, que é de Naviraí, e foi o contato, né, que trouxe você aqui. Muito agradecido, professor Chiquito. Suas considerações? Rapaz, é eu que estou colocando as mensagens na tela aí, eu que estou clicando nesse tanto de obrigado, parabéns, eu estou cansado aqui, meu dedo tá travando Tá aqui, não tá cansado já. fácil não, ó, de ficar colocando todo mundo na tela aqui. Hoje foi de superar esse evento, hein? Parabéns a todo mundo. Branas, obrigado por aceitar o convite, Imagina. tá? Hélio, obrigado por organizar a parada toda. E galera que está assistindo aí, muito obrigado pela presença. Hoje a gente bateu 800 online. Muito bom mesmo, hein? 835, tá? Show de bola. Aí, ó. 835. Aí, ó, eu até perdi as contas. Tá bom? Pessoal, obrigado, tá bom? E volta a palavra para o professor Hélio aí. Valeu, Chiquito. Obrigado pelo contato. Hoje foi fantástico, hein? Agora, o professor William, representante aqui, Instituto Federal de Paranavaí. Boa noite, pessoal. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rodrigo. Excelente palestra. Vai contribuir bastante aí para os nossos alunos aí, para os profissionais que estão assistindo também, né? E aí eu queria aproveitar esse espaço aí, além de agradecer, né, o Rodrigo pela palestra, o Hélio pela organização, né, e as demais instituições, também fazer uma divulgação. Para quem não sabe, o Rodrigo aí tem os cursos, né, de arquitetura limpa, JavaScript. Então, quem gostou aí da palestra e quiser estudar mais com ele, né, pode estar aí indo atrás e fazer esses cursos também. São todos online, né, professor? Lá no canal tem alguns vídeos que falam um pouco, né? Às vezes a gente está abrindo turma, está fechando turma, depende muito de quando a pessoa vai ver o vídeo. Mas eu estou tentando sempre manter algum curso aberto agora, assim, tentando fazer até ao vivo para ter uma interação, sabe? Para não se afastar muito da sala de aula, assim, né? Mesmo que digital. Bacana. E além dos cursos do Rodrigo, né, temos também, quem não está na área ainda, né, ou conhece alguém que pode querer entrar na área, recomendar os nossos cursos, né, das instituições parceiras aí, dos institutos federais, da Unipar, da Unialfa, da UEG, né, todos têm cursos aí de graduação, cursos técnicos, né, algumas têm cursos aí de especialização, né, todos de excelente qualidade. Então, se você tem interesse aí em estar entrando na área ou está se especializando mais, venha fazer com a gente aí esses cursos. E aí, inclusive, eu vou mandar um link aqui, que é um link do vestibular específico do IFPR Paraná, tá? Aí, quem for, por exemplo, da região de Paranavaí e quiser estar estudando com a gente, logo vai ter aí o vestibular para vocês fazerem, vai ser com base na nota do Enem, né? E aí vocês podem estar se aprofundando mais em engenharia de software e, inclusive, arquitetura a gente estuda também. Então era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado novamente pela excelente palestra. Show de bola. Obrigado, Chiquito. Obrigado, William. Valeu mesmo, tá? Dranas, considerações finais? Se quiser falar um pouquinho dos seus cursos, do canal, fique à vontade aí. Ah, legal, tenho muito a agradecer. Eu acho que, poxa, ter toda essa galera aí, 9h30 da noite, 9h40 da noite aí, participando no chat, fico muito feliz. Eu acho que a gente está realmente. Acho que o nosso desafio na vida realmente é fazer aquilo que a gente gosta, e eu estou fazendo o que eu gosto, então obrigado pela oportunidade. Entrem no canal, lá a gente tem muita coisa, tem assuntos diferentes, de repente coisas que vocês querem se aprofundar mais. Eu vi algumas pessoas falando em JavaScript, então tem série de JavaScript, tem série de Node, tem séries assim de como você construir um produto, às vezes com uma REST API, como você usar Vue.js, Angular, algumas coisas com React. Então assim, vai lá que você vai se identificar com muitas coisas, né? Eu sou mais ativo também no Twitter, todos os meus perfis são Rodrigo Branas, pode ser Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, então lá eu compartilho também muita coisa legal, às vezes chamando para uma live, compartilhando lives também de pessoas que eu conheço, que eu confio no trabalho.
Fica ligado, às vezes eu estou divulgando também algum curso que está abrindo, alguma coisa, eventualmente tem turmas abertas ou algum curso gravado. Então, me segue lá que a gente vai trocar uma ideia legal. Se tiver alguma dúvida também específica, me manda mensagem que vai ser um prazer responder. Rodrigo, muito obrigado. Ó, vou colocar aqui um sentimento de todos. Se quiser falar mais uma hora também, Imagina. a gente... Não, vocês não vão aguentar. Mas fica esse sentimento. É melhor assim do que enjoar, né, Rodrigo? Melhor acabar no auge, né, professor? Melhor ficar com acabar no saudades. auge. É o melhor momento. Rodrigo, muito obrigado de você ter cedido seu tempo. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, você é cheio de compromissos e teve essa disponibilidade de ceder esse seu tempo à noite aqui para compartilhar suas experiências. Foi realmente fantástico. Você tem um dom específico, não é genético, né? Não é... É um dom de uma pessoa que tem um conhecimento técnico, a fala de um professor e o gingado de um youtuber. Então você é uma peça rara que com certeza vai ficar aqui por muito tempo. Agradeço demais, Rodrigo. Espero que a gente possa contar com você nos futuros eventos, quem sabe, né, Rodrigo? Com certeza, professor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza, né, pela condução também do papo. Acho que fluiu muito bem e estou à disposição. Outros eventos que vocês queiram organizar, é só chamar que estaremos aqui. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu sempre digo, essa presença de vocês é muito importante porque a gente organiza tudo isso especialmente para vocês, tá? Generosidade aqui do Rodrigo e também de todos os professores organizadores, que são mais de 30. Com certeza esses 30 professores queriam estar aqui dando um oizinho para os seus alunos e os seus campos, mas devido a vários compromissos, nem sempre é possível. Mas se sintam aqui, que eles estão aqui participando e fazendo o que pode, tá? Então, agradeço demais o Rodrigo, os professores e organizadores e a presença de todos vocês. Muito bom, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, até mais. Um abraço.